A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor essa noite, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhe: Por que estás tão temeroso? Como não ter de fé? E sentiram um grande temor. E diziam um aos outros: Mas quem é este, que até o mar e o vento lhes obedecem? Somente até aqui. Nessa noite eu queria falar um pouco sobre a vida. Eu queria comparar a vida como uma embarcação. E é interessante que nessa embarcação a gente vai sofrer naufrágio, a gente vai sofrer tempestades. E nesse texto eu quero tirar para nós algumas lições sobre a nossa vida nessa embarcação. A Bíblia diz que os discípulos estavam no mar e de repente veio um grande vento, veio uma tempestade que já enchia o barco. Eu percebo aqui que essa tempestade que os discípulos estavam passando não era uma tempestade qualquer, porque entre eles existiam homens ali que eram pescadores, eram acostumados a passar por aquilo, mas essa tempestade era tão grande que eles estavam com medo. E a primeira lição, meu querido, é que a nossa vida nessa embarcação ela vai sofrer tempestade. E o mais interessante ainda é que Jesus estava no barco com eles. Muitas pessoas dizem que ser cristão não é passar por problema. O cristão não passa por enfermidades. O cristão não perde emprego. Isso é mentira. Nessa embarcação a gente passa sim por aperto. Nessa embarcação a gente passa sim por desafios. Porque a vida não é um mar de rosa. Enganado é a pessoa que acha que é assim. Se a pessoa acha que vir servir a Deus é ter uma vida sossegada, não é. Você vai passar por tempestade. Mas nessa embarcação eu quero deixar bem claro é que Jesus, Ele está presente conosco. Ele está presente. E a pergunta que se faz: mas se Jesus está presente, por que precisamos passar por tempestade? E a resposta é muito simples. Para que haja um crescimento, para que haja experiências reais com Ele, para que haja amadurecimento da fé nele. Se a gente for analisar a Bíblia completa, grandes homens de Deus passaram por tempestade, e depois da tempestade foram outras pessoas. O que dizer de Davi? Davi era um menino, pastor de ovelhas, sem conhecimento algum em Israel. Mas depois que Davi passa por uma tempestade chamada Golias, ele vence aquele gigante. Davi passa a ser conhecido em todo Israel. Davi se torna rei. Davi é chamado pelo próprio Deus o homem segundo o meu coração. Quem era Davi antes de Golias? O que dizer de José? Seus irmãos te invejam dele. Seus irmãos venderam ele. José
foi preso injustamente. José foi caluniado. Mas a Bíblia diz que José foi reconhecido. Deus o exaltou. Deus engrandeceu. E José é conhecido como um governador do Egito. Quem era José antes da tempestade? O que dizer de Daniel? Arrancado da sua família, da sua cidade santa, Jerusalém, e foi para uma terra chamada Babilônia. Lá queriam que Daniel se vestisse com os costumes de lá, aprendesse a língua de lá, comesse as comidas sacrificadas aos ídolos. E Daniel venceu toda aquela tempestade. Daniel foi para a cova dos leões. Mas Daniel se tornou governador da Babilônia. E a tempestade que o mundo hoje enfrenta é esse vírus. Eu me pergunto, que lições podemos tirar depois que essa tempestade passar? Será que nós iremos ser pessoas melhores? Ou será que nós iremos tornar pessoas egoístas, imaturas, murmuradoras? O meu desejo é que depois que essa tempestade passar, a gente consiga amar mais as pessoas. Porque no mundo que vivemos hoje, as pessoas, ela ama as coisas e ela usa as pessoas, que era para ser totalmente ao contrário. Amar as pessoas e usar as coisas. E esse é o meu desejo, depois que essa tempestade passar, que haja um crescimento na sociedade, que haja um temor diante do Senhor. E voltando para o texto, na nossa embarcação, embora Jesus esteja presente, isso não significa ausência de problema. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu quero dizer para você que nessa embarcação Jesus está com você. As portas se fecharam, Jesus continua com você. A enfermidade chegou, Jesus continua com você. Por maior que seja a tempestade, Ele não vai te abandonar. Por pior que seja a tempestade, os ventos contrários, a tua embarcação não vai afundar, porque Jesus está presente. A segunda lição que eu tiro desse texto é que nessa embarcação, Jesus estando presente, um dia essa tempestade vai se acalmar, porque nada é para sempre, nada é para sempre. Uma hora essa tempestade vai passar. E o que nós precisamos fazer é clamar ao Senhor, é buscar ao Senhor, buscar enquanto pode se achar, invocar enquanto Ele está perto. É dizendo: Deus, salva-me, Senhor. Senhor, visita as nações. Senhor, visita, Senhor, os continentes, visita as famílias. Assim como os discípulos fizeram, eles foram despertar o Senhor. Mas eu quero deixar bem claro que a intenção de despertar a Deus não é porque Deus está dormindo, porque Ele vê todas as coisas. Mas é a maneira da gente se achegar a Ele, é uma maneira da gente pedir socorro a Ele, porque você for ler os salmos, os salmistas pediam socorro ao Senhor, os salmistas clamavam ao Senhor, e é isso que Deus quer que a gente faça. Senhor, salva-nos, Senhor, dessa tempestade. A segunda lição é que essa tempestade, uma hora, ela vai se acalmar. Uma hora Jesus vai se levantar e vai dizer: mar, cala-te. Vento, aquieta-te. Porque a presença de Jesus, ela transforma qualquer tempestade em bonança. A presença de Jesus, ela modifica qualquer ambiente, por mais precário que ela seja. A presença de Jesus, ela traz liberdade. Ela traz alegria. Ela traz satisfação para a nossa alma. Então a segunda lição é: essa tempestade vai se acalmar. Jesus vai se levantar ao teu favor e vai dizer: aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento. O que nós precisamos fazer é clamar a Ele todos os dias.
que esse momento que você está passando em casa, que não seja apenas para assistir séries, que não seja apenas para assistir jornais, mas que você possa tirar proveito para ter uma intimidade com Ele, para conhecer Ele melhor nessa embarcação de vida. E a terceira lição que eu tiro desse texto é que os discípulos eles olharam um para o outro meio assustados, meio não acreditando, porque eles já se imaginavam mortos por aquela tempestade. Porque para um pescador ficar com medo da tempestade tinha que ser de grande tamanho, porque eles sabiam nadar. Eles eram acostumados, mas a tempestade era grande e eles estavam com medo. Até que Jesus se levanta e repreende, o mar se acalma, o vento se aquieta. E eles ficaram como não acreditando naquele momento e começaram a se perguntar um para o outro: quem é este que até o mar e o vento desobedecem? Isso é tremendo, irmão. Percebe-se comigo que os discípulos já estavam andando com Jesus. Eles já tinham visto Jesus transformar a água em vinho. Eles já tinham visto Jesus curar pessoas paralíticas, cegos e mudos e surdos. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar mortos. Mas quando eles viram Jesus repreendendo o mar e o vento, eles começaram a se perguntar: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu tenho certeza que depois daquela tempestade, a vida dos discípulos não foram mais a mesma. E eu te pergunto: quem é este, meu irmão, que até o mar e os ventos lhe obedecem? Este é Jesus, aquele que anda conosco no barco. Essa tempestade, ela não vai nos derrubar, ela não vai nos destruir, ela não vai nos matar, porque Jesus, Ele é Rei. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Ele é o leão da tribo de Judá. Quem é esse que o mar e o vento lhe obedece? Ele é a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Quem é esse que o mar e o vento lhe obedece? Ele é a estrela da manhã. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o rei de Israel. Ele é o todo-poderoso. A Bíblia diz que Jesus estava numa grande festa e começou a pregar. E todas as vizinhanças, a autoridade já estava sabendo da fama de Jesus e incomodaram os fariseus e saduceus. Então os fariseus, eles convocaram os guardas e mandaram prender Jesus. Eles mandaram que aqueles guardas fossem até essa festa, trouxessem Jesus preso. Mas a Bíblia diz que quando os guardas chegaram, eles foram impactados pela palavra de Jesus, que clamava em alta voz: aquele que tem sede, que vem a mim e beba. E a Bíblia diz que aqueles guardas voltaram de mão atadas, sem Jesus, e quando eles foram interrogados pelos fariseus e saduceus: cadê ele? E eles responderam: ninguém jamais falou como ele, porque a sua voz ela é como o som de muitas águas. Eles foram ali impactados pela palavra que saía da boca de Jesus. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? É Jesus, o Nazareno. Aqueles que o mataram, aqueles que pensavam que ia acabar com ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E esse Jesus, ele está sobre nós, nas nossas vidas. Ele está cuidando de nós. Embora a embarcação sofra naufrágio, embora a embarcação sofra tempestade, Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos abandonar. Nesse momento, dessa embarcação, você possa compreender. Eu sei que as coisas estão difíceis. Eu sei que teve perdas que talvez sejam incalculáveis. Mas Jesus está comigo.
Na minha embarcação, Jesus está comigo e não há nada que me faça desistir dessa caminhada, porque Ele é o meu Rei, Ele é o meu dono e nós iremos chegar do outro lado. Não deixe de falar com Deus, não deixe de falar com Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a minha palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos orar para Deus nos abençoar. Querido Deus e amado Pai, a Tua palavra nos fala que no mundo tereis aflições, Senhor, mas tem de bom ânimo. Embora as notícias, Deus, dizem que essa embarcação está se afundando, Senhor, mas Tu contraria, Senhor. Tu contraria todo tipo de estatística, Senhor. Porque Tu és Deus, Tu és dono de todas as coisas, ó Deus, basta uma palavra Tua, Senhor. Modifica, Senhor, tudo aquilo que está arruinado. Visita, Senhor, aquelas casas que estão nesse momento passando por tantos problemas. Visita a nação, visita os hospitais, visita os presídios. Deus, traz alívio, Senhor, nessa embarcação, Senhor. Faz-se presente. Se levanta como o Senhor se levantou e ordenou que o mar se acalmasse, que o vento, Senhor, se aquietasse. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, faz que esse vento se acalme, faz que esse mar se aquiete para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos a Ti e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.